Bem-vindo, Lucas, beleza? Tudo bem, deputado? Tô ótimo. É Guilherme, cara. Vamos cortar essas formalidades, não justifica, não. Vamos esperar Sim, só um tem minutinho, Lucas, para a questões, turma né? conectar aqui, que tem um bocadinho de gente ainda entrando. A gente marcou para as duas, são duas agora. Vamos ver quantas pessoas ainda conectam aqui e depois a gente inicia o bate-papo. Mas por hora, conta aí como é que está a situação no Paraná com o Covid, com essas questões todas Então, aí de isolamento. muito recentemente o governador decretou a produção e a testagem em massa, então a gente espera que isso vai melhorar um pouco as coisas. Tem algumas experiências internacionais que já mostram que a testagem em massa é meio que o determinante, né, para lidar com essa crise. Então, testar para a população saber aí o que está acontecendo é essencial. Aqui em Minas a gente está numa situação um pouquinho mais confortável, digamos, que a gente está com uma estrutura hospitalar bem montada e preparada para absorver um impacto grande de infectados, né, de pessoas que necessitam de UTI, e ainda não está tendo essa demanda toda de UTI no momento. Então a gente está numa situação um pouquinho mais confortável aqui de ter ainda folga para atender a população e não virar o caos que está virando lá em Manaus, como está também em outras cidades no Brasil. Eu não sei como que é a situação de Minas especificamente, em relação ao quão modelo está sendo o Estado, né? A maneira como o Estado está lidando com essa crise. Mas eu escutei boas coisas de Minas. Eu tenho um amigo que faz modelagem matemática. Ele falou que aqui no Paraná também está sendo bem exemplar a resposta. Então, a gente fica bem feliz que aqui a lotação das UTIs também ela não está na situação caótica que está lá no Amazonas, né? E não está chegando nem perto Te de contar então uma coisa que foi até curioso, né? Que essa semana eu escrevi sobre isso junto com a minha coordenadora política e pré-candidata, a vereadora pelo Novo aqui em BH, falando o que seria um diferencial da atuação, a Marcela Trópia, né? Você conhece? Marcela Trópia. Adoro. O que seria o diferencial, talvez, da atuação do Estado de Minas Gerais em relação ao resto do Brasil, que tem funcionado bem. Se você parar para pensar, cara, a gente faz divisa com os dois estados que têm maior número de infectados, que são São Paulo e Rio. E ainda assim, Minas tem o terceiro melhor índice, né, esses vários indicadores de combate à Covid. E aí fala, pô, qual que é o truque, né? Qual que é o segredo disso aí? A gente enxerga que é uma aposta liberal de federalismo, que foi feita aqui desde o início. São 853 municípios, ao invés do governador querer soluções padrão para todos eles, que tem uma chance enorme de pecar pela falta em alguns ou pelo excesso em outros, gerando consequências negativas para a saúde ou para a economia que não seriam necessárias. O governador teve a humildade ali, a sabedoria de falar, cara, como Estado, vamos dar as informações dos subsídios técnicos, vamos compilar dados regionais e vamos preparar a estrutura hospitalar, porque isso é muito caro para o município fazer sozinho. E com essas informações, ele está permitindo que cada município tome as suas decisões. Então, o prefeito, são os prefeitos de cada um dos 853 municípios que estão decidindo no final o que fazer, né, especificamente quanto a isolamento, comércio, transporte, serviços nas cidades. E está funcionando, porque o prefeito, sabendo qual que é a situação da cidade vizinha, ele pode se preocupar e tomar medidas acauteladoras, mesmo que no município dele não tenha nenhum problema. E aí o Estado ajuda nessas informações. Mas não há o risco da gente tentar fazer aquele camisa de tamanho único, que não fica bom em ninguém, né? É, Para lançar esse 853 controle, né? municípios. Então, uma aposta super liberal de descentralização de poder, de federalismo, que está dando um resultado bem interessante. É. Aqui, vamos começar? Já temos 5 minutinhos aqui de bate-papo. Vamos pular para o nosso tempo, porque o nosso tema é bom. E tem até bandeira ali no fundo, que eu acho que já deixa bem claro. Aqui viemos. Então, Questões pessoal, ativismo. vamos lá. Aqui viemos. A gente está aqui para conversar com todo mundo. Assim, uma conversa minha com o Lucas, mas com todos vocês que estão nos assistindo, sobre o combate ao preconceito e esses desdobramentos, não só para a dignidade da pessoa humana, mas também para questões de saúde pública. O Lucas Franceschi, ele é coordenador do Livres. Livres é um movimento político suprapartidário. Tem gente, se não me engano,
de mais de 10 partidos diferentes dentro do Livres, e das 3 esferas da federação. Então tem gente que é deputado federal, senador, deputado estadual, vereador, e todos unidos por uma defesa e um amor pela liberdade, né? A liberdade por inteiro, não é uma questão assim, a liberdade econômica mais conservadora nos costumes, não é a liberdade por inteiro, e sempre feita com responsabilidade. Então, o Lucas é o coordenador do Livres no estado do Paraná e também o coordenador nacional do núcleo de estudos. Qual que é o termo técnico, Lucas? É a setorial LGBTI. Setorial LGBTI. LGBTI. E a gente está aqui para conversar sobre doação de sangue, né? Já falamos sobre isso uma semana para trás, um artigo que escrevo toda semana para o jornal Hoje em Dia, e o assunto foi ganhando tamanho, foi ganhando repercussão, e justificou da gente estar aqui no bate-papo com um cara que é super especialista no assunto, que é o Lucas. Mas só para situar quem está conectando agora na live, que ainda não tem um conhecimento muito grande dessa questão, qual que é o estado da arte, digamos, como que isso está no Brasil hoje, né? A gente tem regras que são federais para estabelecer critérios de doação de sangue. E são critérios que têm como foco a segurança da transfusão, a segurança para quem vai receber essa doação e tem ali a saúde já comprometida a ponto de precisar, né, de uma transfusão de sangue. E aí o foco é a segurança dessa pessoa. Em uma portaria do Ministério da Saúde, que é depois detalhada numa resolução da diretoria colegiada da Anvisa, estão estabelecidos vários critérios, né, de quem pode e quem não pode doar, ou quem tem que esperar um tempo para doar. E aí esses critérios, na sua quase totalidade, eles dizem respeito a comportamentos individuais do cidadão. Significa o seguinte: se eu tenho comportamentos de risco, eu fico excluído da doação para não ser uma ameaça para quem vai receber. E aí estão excluídos, por exemplo, as pessoas que fazem sexo mediante pagamento, as pessoas que fazem sexo em troca de drogas, as pessoas que têm múltiplos parceiros, as pessoas que são submetidas a procedimentos renais que basicamente exigem ali um contato do sangue com o meio externo com alguma frequência maior. Pessoas que fizeram tatuagens ou colocação de piercings em locais onde não é possível garantir atestar a segurança. Quase sempre, critérios que dizem respeito a comportamentos do indivíduo, coisas que Guilherme pode fazer, por exemplo. Mas tem um critério que viola tudo isso. Tem um critério que ignora o que o indivíduo faz e coloca na testa dele um rótulo de grupo, fala assim: se você é desse grupo, tanto faz o seu comportamento, você é uma pessoa de risco. E é um critério que exclui homens que fazem sexo com outros homens, pelo prazo de 12 meses desde a última relação. E por que esse critério ele é tão diferente dos demais, né? Isso tem uma certa explicação antiga, anos 80 e 90, quando ainda não tinha um conhecimento muito grande no Brasil e no mundo sobre a contaminação por HIV e o desenvolvimento da AIDS. E observou-se empiricamente, naquele momento, que as populações masculinas, gays e bissexuais, tinham uma incidência maior de HIV entre elas. Então, colocaram esse rótulo de que as pessoas que são desse grupo, elas têm uma chance maior. Só que desde então a gente descobriu várias questões sobre HIV/AIDS e desenvolveu várias tecnologias de maneira tal que hoje não faz sentido você manter esse rótulo na pessoa, porque hoje, com segurança, já é possível buscar o comportamento individual e refinar essa possibilidade de doação no que o indivíduo faz e não naquilo que é a afetividade dele ou o rótulo de grupo. E quem tem todas as informações e mais pode ajudar a gente agora a entender essa evolução, entender essa discussão em outros países, na OMS, o desenvolvimento da tecnologia, que é essencial para a gente entender o tema, é o Lucas. Eu passo a bola para ele. Lucas, conta para a gente como que evoluiu essa questão no mundo, no Brasil, e como que está a discussão hoje na comunidade científica, para a gente entender melhor o tema. Então, Guilherme, você resumiu bem a questão quando você fala sobre grupo de risco versus comportamento de risco.
Os termos técnicos, na verdade, são esses, é grupo de risco versus comportamento de risco. E antigamente se partia muito do paradigma de grupo de risco, ou seja, você barrava um certo coletivo, um certo grupo de pessoas, porque você acreditava que aquele grupo de pessoas podia trazer mais risco para a contaminação do sangue. Tinham protocolos da Organização Mundial da Saúde que iam nesse sentido, mas recentemente se descobriu que é muito mais efetivo você ir para o lado do comportamento de risco. Então, comportamento de risco é o quê? É você praticar sexo com muitos parceiros, você não usar preservativo, você praticar sexo com pessoas que você não conhece, isso é comportamento de risco. E como você bem disse, isso vai muito mais do indivíduo do que o grupo ao qual o indivíduo pertence. Então, enfim, se você incluir o comportamento de risco nas entrevistas, se você incluir comportamento de risco como forma de triagem para a doação de sangue, você já está seguro o suficiente para que aquele sangue não seja contaminado. Tem a experiência da Itália, a experiência da África do Sul, que são experiências recentes. Só aconteceram depois dos anos 2010, que implementaram, mudaram o paradigma de grupo de risco para comportamento de risco. E não existe ainda estudo empírico que prove que esses países viram uma taxa maior de contaminação de sangue por HIV quando eles mudaram o paradigma. O que existe é um estudo que houve na Austrália, quando a Austrália mudou de uma restrição absoluta para a doação de sangue de homossexuais, ou homens que fazem sexo com homens, que é o termo técnico, quando ela mudou essa restrição de uma restrição absoluta para uma restrição de 1 ano. Foi o primeiro país a fazer isso. Tem um estudo bastante elaborado que mostra que não mudou, as taxas de contaminação de sangue não mudaram por causa dessa mudança de paradigma, e existe uma carta, e finalmente só para fechar o raciocínio, agora em tempos de Covid, o FDA, que é a administração que lida com medicamentos É a Anvisa dos Estados Unidos. A Anvisa dos Estados Unidos, ela recebeu uma carta aberta, escrita por vários médicos. Nessa carta tem linkado vários estudos empírico, tem linkado várias experiências internacionais que provam que você mudar o paradigma para comportamento de risco não muda em absolutamente nada as taxas de contaminação ou o risco de contaminação do sangue por HIV. É uma coisa que foi enviada agora em abril, porque em tempos de Covid, mais do que nunca se faz necessário que o sangue das pessoas não seja rejeitado. Se faz necessário que tenha mais sangues nos bancos, se faz necessário, enfim, que as pessoas agora estão numa onda de solidariedade. Doar sangue é um ato de solidariedade, e que algumas pessoas sejam negadas de fazer esse ato de solidariedade, esse ato de humanidade, por uma questão que já foi ultrapassada e que já mudou, é um absurdo. Então, fica aí a relação. E a outra coisa que eu queria dizer é sobre, você tocou sobre na questão do liberalismo, né, na questão do nosso movimento. E eu acredito muito que o nosso movimento, ele busca, sempre que possível, individualizar as normas. Então, quando é comprovado que uma norma que coletiviza, uma norma que estigmatiza mesmo, que coloca rótulo, que essa norma ela não é efetiva para cuidar da saúde pública, para cuidar daquilo a que ela é destinada, ela tem que ser individualizada. E o fato disso não ter acontecido ainda no Brasil é algo que me estarrece muito. Mas eu fico muito feliz de ver que o Livre está à frente desse processo, que você está à frente desse processo, e que isso está acontecendo, e vamos torcer para que aconteça. O que você falou da estigmatização é uma realidade muito grande, né? Em certa maneira, passado aquele primeiro momento de uma preocupação que havia uma prevalência maior de casos de HIV/AIDS nessa população masculina, de homens que fazem sexo com outros homens, e a gente passou a entender melhor a dinâmica da contaminação, manter hoje em dia essa proibição específica, né, voltada para um grupo específico, é quase como dizer que ele, por mero pertencimento ao grupo, ele já tem alguns dos outros comportamentos que sejam de risco, né? E aí, sem papas na língua, eu acho que aqui a gente está num ambiente absolutamente livre para isso.
É quase como se a pessoa quisesse rotular que todo homem, gay ou bissexual, é promíscuo e faz sexo com um monte de gente, um monte de estranho. E tudo isso sem proteção. Cara, eu não convivo tão de perto com a comunidade, né? Eu, inclusive, sofri algumas críticas quando comecei a abraçar mais a bandeira desses grupos identitários, falando que eu não tinha lugar de fala porque eu não era parte da comunidade. Foi tudo bem, não pretendo ser o porta-voz também da comunidade, mas como a luta é justa, eu vou continuar nela com o seu apoio, beleza? E aí resolvi meu problema com esse pessoal mais identitário que estava no primeiro momento resistente, né, a gente falar e trabalhar em cima desse ponto. Mas, mesmo sem conviver com a comunidade, o fato é que as outras regras que atingem comportamento de risco vão continuar válidas. Então, se um homem gay ou bissexual que se encaixa nesse estereótipo da promiscuidade tem de fato esse comportamento, ele continua vedado. Só que ele continua vedado pelo comportamento individual dele. Agora, se um outro, vamos imaginar um casal, os caras estão juntos aí há, sei lá, 5 anos, né, numa relação estável, monogâmica. Cara, qual a chance adicional que eles têm de terem uma contaminação comparativamente com casais héteros que vivem a mesma situação? Ou comparativamente com outras pessoas que não se enquadram nesse grupo com rótulo na testa, que vivem a mesma situação? É entender que retirar o rótulo não significa que liberou geral agora uma festa, todo mundo vai poder doar sangue sem nenhum critério de segurança. É só falar que quem se enquadra naquele estereótipo de risco continua vedado. Mas quem não enquadra vai ter a mesma condição de doar que todas as pessoas têm, né? Agora, um ponto que a gente sempre vê muito falado, né, desde que eu comecei a entrar nessa pauta, Lucas, é que o pessoal fala que não, isso é critério técnico, é que tem janela imunológica. Explica para a gente um pouquinho mais o que é a janela, como que ela era no passado, como que ela está hoje em dia e o que a gente tem de procedimentos de segurança nisso. Então, a janela imunológica é o espaço de tempo no qual você é indetectável para o HIV, sendo que existe uma possibilidade de você ter HIV. Então, eu posso fazer um teste em alguém que está dentro da janela imunológica, essa pessoa se expôs ao HIV, seja por sexo desprotegido, seja por compartilhamento de agulha, seja por transfusão de sangue, o que quer que seja. Essa pessoa vai ficar um períodozinho ali, sem ser detectada pelo teste, sendo que ela está carregando o HIV. Antigamente, a janela imunológica, ela ia de 6 a 8 semanas, de acordo com alguns estudos que mostram o que acontecia com os testes que existiam na época. Lucas, eu já ouvi falar que a janela seria de 3 meses. Muita gente me fala isso também. Então não procede, ou seja, não é que a janela era de 3 meses, não. Sempre foi mais curtinho. Não, eu acho que porque vai depender muito do teste, vai depender muito da situação. Eu acho que podia chegar a 3 meses. 3 meses é o máximo ao qual a janela pode chegar. Então, quando essas pessoas dizem que chega a 3 meses, eu imagino que elas estejam falando do máximo ali, né? Por uma questão de segurança mesmo, da média do que é o máximo. Mas, recentemente, foram desenvolvidos novos testes que trazem a janela imunológica para 1 semana ou até menos. Até, enfim, questão de dias. Então, muito se avançou na ciência nesse sentido. Mas eu queria tocar numa coisa que você falou sobre lugar de fala, porque isso é uma questão extremamente controversa dentro do ativismo, e com a qual eu discordo. Eu acho que você não tem só o direito como você deve, não necessariamente deve, mas eu acho que o ativismo deveria te abraçar por você estar lá, por você estar relatando esse projeto, por você estar lutando pelos direitos de igualdade na doação de sangue e da individualização dos processos. São direitos básicos, e eu acho que não tem que ter esse negócio de lugar de fala, não. Eu acho que você... eu fico muito feliz de saber que você está fazendo esse trabalho, viu? Obrigado. Você falou de projeto, né, que eu estou relatando, é até bom explicar para a turma, né? Como que eu tive conhecimento da pauta, né? Assim, eu não sou da comunidade LGBTI. Eu sou casado com a Liginha, uma vida toda careta, né? Mas eu vim até contato com a pauta, ter sido relator na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia de Minas,
de um projeto de lei de autoria do deputado Cristiano Silveira, projeto de 2017, estava parado lá na Assembleia. Eu tomei posse em fevereiro de 2019, assim que tomei posse, entrei lá para a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e foram atribuídas várias relatorias de projetos já antigos que estavam parados, e a gente pensou esse projeto porque a gente viu que a causa era muito justa. Então, é um projeto que aqui em Minas Gerais ele tenta remover essa discriminação nos critérios de doação de sangue para o Serviço Estadual de Saúde, então como Minas, basicamente. E aí, tendo conhecimento, tendo contato disso, eu falei, cara, a primeira coisa que eu preciso checar é se isso não é uma matéria de competência federal, de lei federal, para a gente ver constitucionalidade. E aí eu tive conhecimento da norma federal, que é uma portaria, não uma lei, então a gente poderia dispor de maneira diferente aqui. E tendo conhecimento disso, fui aprofundando, tendo contato com até bancos privados de sangue, com comunidade gay e bissexual daqui também de Minas Gerais, com o Hemominas e com comunidade médica. A gente fez audiência pública na Assembleia para tratar desse tema e descobrimos, então, toda a complexidade. É curioso que foi a partir de um projeto que chegou até a gente, eu não pedi a relatoria dele, que a gente tomou contato com a pauta e resolveu abraçar. E, voltando nas questões médicas e de saúde, muita gente fala assim, poxa, e aí até fazendo a comparação com o Covid, né? Vocês vão aceitar aí as orientações da OMS no que falam sobre a disseminação e a pandemia de Covid. Vão negar a orientação da OMS no que fala sobre doação de sangue? Como que é o posicionamento da OMS hoje nessa pauta? Então, a OMS, ela costumava ter, ela tem ainda modelos matemáticos que, enfim, que avaliam os riscos na toda essa questão da doação de sangue e da triagem. E antigamente costumava ser que os modelos diziam que aceitar a doação de sangue por homens que fazem sexo com homens era arriscado demais, né? Tinha toda uma codificação ali por cores dos tipos de risco que eram aceitáveis, que não eram, e se dizia que não era aceitável por causa da maior prevalência de HIV entre a população de homens que fazem sexo com homens. Eles revisitaram isso e perceberam que não é bem assim, que dá para individualizar o processo de entrevista, dá para individualizar todas as normativas e os riscos eles não aumentam, os riscos continuam os mesmos, porque você isola a variável. Por mais que exista uma correlação ali, por mais que exista uma maior prevalência de HIV entre essa população, o que importa é o comportamento do indivíduo, no fim das contas. Então, se você isola essa variável, você já torna o sangue seguro. E outra coisa que é importante ressaltar é que a normativa do jeito que ela está, e acredito que você tenha tocado um pouco nesse ponto, ela já expõe o sangue a um certo risco, pelo menos no Brasil, porque ela não lida com heterossexuais que se engajam com comportamento de risco. Então, até ontem mesmo, antes de eu entrar na live com você, eu estava falando com um amigo. Ele falou assim, olha, eu estou namorando há um ano, estou namorando há mais de um ano, e eu não posso doar sangue. Eu tentei doar sangue, eu fui doar sangue, e eles não me deixaram doar sangue, porque a pessoa com quem eu estava namorando era um homem. E se você comparar isso, por exemplo, com pessoas da minha idade, ou pessoas, enfim, que são mais promíscuas, mas que são promíscuas em relações heterossexuais, essas pessoas podem doar sangue, sendo que elas estão se expondo muito mais ao risco do que pessoas que estão em relacionamentos estáveis, ou seja, enfim, a experiência internacional mostra isso, a Itália, a África do Sul, vários outros países. Aqui na América Latina a gente tem a Argentina, o Chile, que estão com experiências também de individualizar esse processo, que estão demonstrando bons resultados. A Espanha, Portugal, recentemente também entraram nessa. Tem várias experiências internacionais que mostram que individualizar todo o processo e passar do paradigma de grupo de risco para comportamento de risco não altera o risco de contaminação do sangue. O que é interessante a gente notar, né, nessa questão da prevalência, então assim, se você for fazer apenas um único critério, assim, eu não vou fazer um filtro de várias camadas, é um critério apenas. Seria preferível, por uma questão estatística, você eliminar esse grupo e focar apenas no outro. Ou seja, elimina homens que fazem sexo com outros homens, porque estatisticamente a maior prevalência lá. Mas é importante a gente entender que o nosso filtro é de várias camadas. Né? Então, as outras camadas são suficientes para garantir
a segurança da doação, eliminando aquelas pessoas que apresentam comportamento individual de risco. E você falou agora, Lucas, da Itália. Eu lembro de ter estudado essa questão da Itália, até recentemente, para uma ação que a gente fez em nome do Livres, junto ao Ministério da Saúde, que eu vou falar logo mais aqui para a gente. A Itália, ela tinha uma regra parecida com a brasileira, uma regra que determinava essa exclusão com base no estereótipo, no rótulo ali do grupo, chamado grupo de risco. E se não estou enganado, acho que foi em 2009 que a Itália mudou a legislação dela para passar a ser o comportamento individual. E eles fizeram isso com uma cautela interessante, que eles documentaram muito bem o que era a situação antes e o que virou a situação depois, no intervalo ali, numa janela de 5 anos, né? 5 anos antes, 5 anos depois. E não perceberam absolutamente nenhuma distorção em aumento de contaminações ou de insegurança nas doações. Então, a experiência italiana me deixou muito confortável de abraçar essa pauta, que eu falei, cara, às vezes a gente fica na defesa apaixonada de uma ideia, fechando o olho para a realidade e acaba correndo riscos que, em alguns casos, são inadmissíveis. Mas, nesse caso, o Brasil não está pioneiro, não. A gente está, na verdade, aqui na América do Sul, quase que no fim da fila, né? Só que da América do Sul, Argentina, Chile, Colômbia e Peru já tem doação exclusivamente com critérios de comportamentos individuais de risco. Estendendo para a América Latina, tem o México também que pratica isso. E nenhum deles tem a doação insegura ou uma doação não recomendável. Todas são tão seguras quanto a brasileira, focando só nas condutas individuais. Aí o que a gente fez? Eu comentei que eu estudei isso para uma ação do Livre junto ao Ministério da Saúde, né? Você sabe, porque no fim das contas você está super envolvido com o movimento, mas eu acho bom contar para as pessoas que estão assistindo a gente. Na semana passada, o Livres apresentou um ofício endereçado ao Ministro da Saúde, explicando as razões pelas quais a gente considerava que essa regra ela era injusta e contraproducente. Né? Injusta ela sempre foi, mas nesse momento a situação de saúde pública com Covid, baixos estoques em bancos de sangue, etc., faz com que ela seja também muito contraproducente. Foi um ofício assinado por 17 parlamentares do Brasil todo, de diversos partidos, deputados federais, estaduais e vereadores, que basicamente pedia a revisão dessa norma, apontando como que a segurança da doação resta preservada, né, caso a norma seja revista, e apontando também um número muito interessante, que é o seguinte: a gente tem hoje uma população masculina, gay ou bissexual, autodeclarada, ou seja, o número verdadeiro deve ser ainda maior, autodeclarada para o IBGE de 10 milhões e meio de homens nessa situação. Se essa população inteira doasse sangue, a gente teria um volume anual possível de até 18 milhões de litros de sangue a mais por ano nos nossos bancos de sangue. Aqui em Minas, o Hemominas está fazendo campanha na TV falando que o tipo de sangue em falta no Hemominas é o sangue doado. Basicamente falando, está faltando é tudo. Como é que está a situação no Paraná? Está assim também? Olha, quanto à situação do sangue aqui no Paraná específico, como estado, eu não tenho acesso aos dados. Mas é interessante você trazer essa questão dos 16 milhões de litros. 18 milhões. 18 milhões, desculpa. Se eu não me engano, eu não sei se foi lá que você viu essa informação, mas saiu uma reportagem super interessante há um bom tempo, que falava sobre esses 18 milhões de sangue que eram desperdiçados todo ano e mostrava uma ação que foi promovida por um grupo de ativismo, que eles encheram um caminhão de sangue, não era sangue, né? Era sangue falso, eles colocaram uma espécie de produto ali, colocaram corante e andaram pelas ruas da cidade, e era um caminhão inteiro, para mostrar, e passaram pelos principais hemocentros, para mostrar o tanto de sangue que estava sendo desperdiçado. Há um ano, eu estava com um amigo, ele estava com... isso é uma experiência mais pessoal, né? Ele estava com uma familiar que estava precisando de sangue. Que era um amigo muito próximo meu, eu falei assim, quer saber, eu vou doar sangue. Foi quando eu descobri pela primeira vez essa normativa.
pesquisei e fui falar assim, nossa, cara, mas eu não quero ir para o hemocentro e ter que passar pela situação da pessoa me perguntar se eu sou homossexual, de eu dizer que sim e de eu ser recusado por causa disso. Então, acho que tem uma questão aí também enfim, de dignidade, né, muitas pessoas me falam assim, não é que os homossexuais são proibidos de doar, eles podem mentir, mas ninguém quer mentir, ninguém quer ir pro hemocentro e falar assim, não, eu não sou essa coisa, sabe? E, enfim, muito sangue que é desperdiçado, que seria um ato de solidariedade, né? Que é um ato de humanidade, você doar, você, enfim, tá ali disposto a ajudar as outras pessoas. E é interessante você trazer esses dados de Minas. Eu vou procurar os dados daqui do Paraná. A gente, no começo da live, estava conversando sobre a situação do Covid, né? Acho interessante pesquisar como que estão os bancos de sangue face ao Covid, né, aqui no estado. Lucas, o que a gente costuma falar é que a gente abraça essa causa porque ela é justa, ponto. A gente abraça essa causa porque ela atenta contra a dignidade de vários brasileiros e isso é inadmissível, porque é um atentado contra a dignidade das pessoas que não tem menor embasamento de utilidade ali para a questão da segurança da doação. Isso já está superado, a gente tem essas experiências internacionais, tem essas revisões da OMS que mostram isso. O que torna a pauta urgente e que, portanto, motivou, né, o ofício que o Livres enviou ao ministro da Saúde, é falar assim, cara, sempre foi necessário revisar essa norma, mas agora, nesse momento, é duplo bônus. A gente vai corrigir uma situação de preconceito institucionalizado, a gente vai dar dignidade a esses brasileiros e a gente ainda vai ajudar a saúde pública. É o duplo bônus, né? E uma coisa bem interessante, que aí a gente mandou esse ofício e o ofício ele acabou circulando um pouquinho, né? Chegou lá no Ministério da Saúde, mas também chegou a outros locais. Um desses locais que ele chegou foi no Supremo Tribunal Federal. Para quem não sabe, está acompanhando a gente, existe um processo de 2016 movido pelo PSB questionando essa vedação de doação por homens que fazem sexo com outros homens, essa discriminação de rótulo, né? Mantendo todos os outros critérios de comportamento individual de segurança. E essa ação estava parada desde 2017, aguardando um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. E o julgamento foi retomado na semana passada. E é curioso que o nosso ofício ele circulou logo antes dessa retomada do julgamento, um momento muito oportuno, então, lá no Supremo Tribunal Federal, e a gente tem notícia, vindo até de um desses grupos que defendem especificamente a pauta LGBTI, que o nosso ofício ajudou a formar um entendimento de um dos ministros que está participando do julgamento. Não é dizer que foi determinado, que foi só isso que vira tudo, mas ajudou, né? E a gente fica muito grato da oportunidade de ajudar. Mas o que acontece? O julgamento foi retomado na sexta-feira, 1º de maio, é feriado, mas é que era a sessão virtual do plenário do Supremo, é a ação direta de inconstitucionalidade 5.543. Plenário virtual, o julgamento foi retomado, teve um voto do ministro Gilmar Mendes e depois ele foi novamente paralisado. A expectativa é que ele seja retomado essa semana. E qual que é o nosso medo? O nosso medo é que exista a maioria dizendo que é inconstitucional e que tem que ser eliminado isso, que tem que ter critérios iguais para todo mundo, que garantam a segurança sempre, mas baseado no comportamento individual. Que essa maioria seja formada, mas o julgamento não acabe. Porque se algum dos ministros pedir vista, esse pedido ele faz com que o processo fique novamente parado, mesmo já tendo, por exemplo, pode estar 9-0 para eliminar a discriminação. Se o 10º ministro pede vista, o resultado ainda não vale, porque os outros ainda podem mudar de entendimento. Então, a gente muito preocupado que está desse processo chegar ao final, perdão, a gente resolveu também atuar junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, agora são 2h30, muito provavelmente nesse minuto, o Matheus Leone, que é a pessoa do Livres lá em Brasília, que faz essa articulação junto aos poderes, está levando um novo ofício, assinado também pelos mandatários da Bancada da Liberdade, associados ao Livres, de diversos partidos diferentes. Eu sou do Novo, outros mandatários que são de outros partidos, pedindo aos ministros que
com os elementos já presentes nos autos, deem seus votos e permitam a conclusão mais célere possível do julgamento. Traduzindo, não pede vista não, julga logo esse negócio. E por que que isso, e o que que a gente podia acrescentar para os ministros do Supremo, né, para ajudar nessa decisão deles? A parte técnica, jurídica, eu acho que já está muito bem montada ali, tanto na petição inicial do PSB, no parecer do Ministério Público, que também foi favorável ao fim da discriminação, no voto do relator e no voto de todos os demais ministros que já opinaram, né, que já votaram. Todos eles com argumentos jurídicos muito bons. A gente falou, o que que pode dar uma insegurança no ministro, que ainda falta julgar, para ele falar, será que essa decisão é boa ou não? O quanto que a caneta pesa, né? Aí a gente resolveu apresentar algumas coisas diferentes. Então, a gente, assim, primeiro, a gente vai apresentar questões relativas à segurança das doações e descobriu coisa muito legal. Primeira delas, a gente descobriu que no Brasil, todo o sangue doado já é testado. Então, fala assim, não, mas aí vai ter um monte de doação ali que vai depois contaminar as pessoas que recebem transfusão. Não, porque todo o sangue doado já é testado. Ah, não, mas pode estar na janela imunológica, né? Aquilo que você falou mais cedo da janela. Pode estar no período em que a pessoa está contaminada, mas ainda não aparece no teste. Então, aí o que a gente pesquisou também? Inclusive com manifestação da própria Anvisa nesse sentido, né? Que os testes realizados hoje no Brasil, hoje não, porque a manifestação da Anvisa é de 2016. Os testes aplicados em 2016 já permitiam a detecção com 10 dias. Então, barrar a pessoa durante um ano, sendo que em 10 dias você já conseguiria detectar qualquer coisa. Mostrando que não faz sentido. Né? Mostrando que ainda que se fale em janela imunológica, um ano não faz sentido, 10 dias fazem. Né? Por segurança, 14. Né? Você fala, não, 10 às vezes fica 14 dias por segurança, que o teste já pega. E aí vem uma outra questão que a gente também enfatizou. É que se você muda a regra e não tem depois dinheiro para fazer o teste, volta a ficar inseguro. Então a gente tinha que olhar questões orçamentárias também. E aí o que a gente pesquisou, que já tem informação no próprio site do Ministério da Saúde, é que hoje já há uma política pública de testagem gratuita de HIV/AIDS para todo e qualquer cidadão interessado, de forma anônima, sem receita médica, sem prescrição médica, né, nos postos de saúde. Significando que a verba para testes em massa para toda a população já existe, porque existe a política pública de testagem de todo e qualquer interessado. O que vai haver, portanto, é a mera realocação. O teste que antes estava lá no posto de saúde vai ser feito, então, o teste no hemocentro, depois da doação. E isso mostra que não há um impacto orçamentário que possa depois colocar essa maior liberdade de doações como um fator de risco. Eu acho que esses dois pontos foram muito importantes e eles podem ajudar até a evitar um comportamento que você mencionou da pessoa mentir, né, no banco de sangue ali na hora da doação, que é algo que provoca o que a gente chama de seleção adversa. O que seria isso, Lucas? Quando você cria uma regra que fala que o homem gay ou bissexual não pode doar no período de 12 meses da sua última relação, você vai afugentar todas aquelas pessoas que são boas cumpridoras da norma. Né? Ou seja, o cara que não gosta de mentir nem para um banco de sangue, nem para o governo, esse cara nem vai lá. Ele fala, poxa, eu vou lá para mentir, eu não quero mentir. Agora, você atrai a pessoa que tem a mentira por hábito. Então, a pessoa que já está acostumada a mentir, vai lá no governo e mente lá para o governo também. Né? Ela chega e fala que ela não faz sexo com outros homens e faz a doação. Mas eu me preocupo muito quando a gente atrai pessoas que gostam de mentir, porque elas podem mentir também na vida privada. Então, elas podem falar para parceiros que são fiéis, monogâmicas e estáveis, e, na verdade, não ter um comportamento exatamente assim. Essa é uma primeira seleção adversa. Mas a pior é a outra. A pior é a seleção adversa de você levar ao banco de sangue a pessoa que mente com o intuito de fazer o teste. A pessoa está interessada em fazer um teste. Só que ela tem constrangimento de ir ao posto de saúde e falar, eu quero testar HIV/AIDS. Ela fica constrangida de aparentar uma pessoa que ela nunca viu na vida, que é o funcionário do posto de saúde, que ela tem um receio
de ter HIV/AIDS. E aí, diante desse receio, ela procura o banco de sangue porque ela não fala, eu quero testar. Ela fala, eu quero doar sangue. Isso é lindo, né? Ela não sente vergonha. E aí ela procura com o intuito de fazer o teste, mesmo sabendo que, eventualmente, ela tem um comportamento de risco. E isso a própria Anvisa reconhece no processo. Ela fala que os bancos de sangue são muito procurados por pessoas que querem apenas fazer o teste. E aí me ocorreu, e se a gente mudar essa política pública do tipo, você quer fazer uma doação de sangue? Vamos fazer uma testagem prévia? Vamos testar antes aqui o teu sangue? Para ver se você pode fazer isso? Em quanto tempo que sai o resultado desses exames, ou pelo menos de exames mais rápidos que tenham alguma segurança? Você sabe dizer? Então, existem testes. Esses testes, por exemplo, que você falou, que são feitos, existem vários testes que são feitos na rua. Ano passado, eu passei de 3 a 4 meses fazendo trabalho voluntário. E esse trabalho voluntário que eu fazia, eu levava esses testes rápidos para uma praça pública aqui em Curitiba, preenchia o formulário das pessoas e a gente fazia os testes ali na hora. Então, de fato, o que você está falando é bem fácil de fazer o teste ele demora mais do que 20 minutos. Só que alguns desses testes de reagente, esses testes rápidos, eles têm uma janela que é de fato um pouco mais longa, que vai até 3 meses, ou seja, são aqueles testes mais antigos, com aqueles reagentes mais antigos. Os que são feitos no sangue, eles utilizam um tipo de substância diferente, e aí eu vou declarar ignorância sobre o assunto da bioquímica em específico do negócio, mas eles fazem algum teste especial quando enfim, quando se tira sangue, quando se faz com uma quantidade maior de sangue, e a janela ela fica muito menor. Então, eu acho que você trouxe uma coisa essencial, que é que junto de toda essa discussão sobre a doação de sangue por homens que fazem sexo com homens, a gente tem que também começar a discutir quais são os tipos de testes que são feitos aqui no Brasil. Se existe espaço para modernizá-los, se existe espaço, né, nos nossos hemocentros, se existe infraestrutura para fazer esses testes, mas aí é uma discussão muito mais ampla, né? Isso evidencia uma discussão muito mais ampla que não necessariamente vai ser resolvida com você restringindo o coletivo de pessoas de doar. Eu acho que no Brasil a gente confunde muito o geral pelo específico, né? Tem muito aquela coisa da gambiarra, a gente quer resolver problemas mais amplos e estruturais de formas um pouco mais improvisadas. Se você tentar resolver um problema estrutural que talvez diga respeito a essa testagem, tudo isso que, enfim, pode ser uma coisa problemática, restringindo o coletivo de doar, eu acho que é errado. Tem uma coisa também, tem um ponto que eu queria trazer, que toca muito nisso que você falou sobre a seleção adversa. É que tem outro problema que acontece no Brasil, né? Que é o país da burocracia, que é o país com leis que pegam, outras leis que não pegam, que é que você tem a normativa ali, mas depende muito da subjetividade do entrevistador. Então, eu escutei um relato, por exemplo, de uma associada nossa, do Livres mesmo, que é, inclusive, integrante da CFL LGBTI, que é lésbica, e negaram doação de sangue, enfim, com base nisso. Só que a normativa ela fala sobre homens que fazem sexo com homens, ou seja, não tem nada a ver a pessoa ser mulher e ser homossexual. Eu tenho amigos assim, foram para o Hemocentro, perguntaram se eles eram gays, e aí negaram baseado nisso. Só que a normativa não fala sobre ser gay, sobre ser bissexual. Ela fala sobre ter relação sexual com outro homem no último ano. Ou seja, também tem essa questão da conscientização dos próprios entrevistadores, né? Uma norma que dá muito espaço para os entrevistadores interpretar ela totalmente errado e, às vezes, aplicar totalmente errado desnecessariamente. Sim. Lucas, interessante aqui, né? Assim, só concluindo sobre a seleção adversa, né? Que a gente fala que ela é ruim. Por 2 motivos. Primeiro, que você aumenta a quantidade de pessoas ali que vão, né, fazer doações de maior risco. E é ruim também porque a seleção adversa gera estatísticas falsas que vão orientar mal os programas e serviços e políticas públicas na área da saúde. Só para a gente interagir um pouquinho aqui fechando, né, o ponto. Então, a gente apresentou esse ofício estamos apresentando esse ofício ao Supremo Tribunal Federal, pedindo que o julgamento seja concluído, apresentando essas questões que escapam do universo meramente jurídico,
a gente demonstrou a segurança, né, dos demais critérios. Os demais critérios são bons, os critérios de comportamento individual. A experiência internacional, e aí a gente cita Itália, cita Estados Unidos, cita também, né, Argentina, Chile, Colômbia, Peru, México, Itália, Espanha, Espanha, Portugal, Rússia, cara, San Marino, uma série de países, até a África do Sul, né, um dos países mais devastados ali pela epidemia do HIV, da AIDS, também tem critérios focados exclusivamente na questão individual, e a doação de sangue lá é segura. A gente mostra essa segurança da doação, a gente mostra, né, a questão da janela imunológica conforme já declarado pela própria Anvisa e pelo Ministério da Saúde, que é de 10 dias nos testes aqui realizados. Mostra as questões orçamentárias, de que já existe orçamento destinado para essa testagem. Hoje ele está alocado em postos de saúde, ele pode ser realocado para hemocentros. E mostra também a urgência do momento com a pandemia do coronavírus e esses 18 milhões de potenciais litros de sangue que a gente tem. E o que é mais bacana é que dos signatários, e aí eu preciso lembrar, se nenhum deles, ou se apenas um dos signatários, é filiado ao partido subscritor da ação. A ação judicial lá no Supremo é do PSB. Eu tenho dúvidas se o Caio Miranda, nosso vereador associado da bancada da Liberdade, lá de São Paulo, assinou ou não lembro agora ao certo. Mas o que fica evidente é que isso não é uma pauta partidária, isso não é uma pauta sequer que a gente possa estar dizendo que é direita e esquerda, isso é uma pauta de liberdade, de dignidade da pessoa humana. E aqui eu quero entrar no comentário, tem aqui, né, o Everton Rodrigues está comentando até bastante, né, enfatizando que ele é gay e que sempre doou sangue, e o pessoal do Hemocentro sabe que ela é gay e nunca disse nada. Eu acho maravilhoso que o pessoal do Hemocentro que ele frequenta, né, que ele vai lá fazer a doação, permita essa doação por parte dele. Isso é lindo. O problema é que se ele contar que, além dele só comentar e falar qual que é o Hemocentro, esses profissionais poderão ser responsabilizados por estarem descumprindo uma diretiva do Ministério da Saúde. Ou seja, o que ele está achando que é bom, ele poder doar, é o que a gente quer que todos possam. Então, esse é o primeiro ponto. O que ele fala aqui, que eu sou gay, vocês não representam, isso é manipulação da esquerda. Não é, Everton. O que a gente quer é que toda pessoa, na mesma situação que você, possa também fazer a doação em qualquer hemocentro, e não apenas no hemocentro que você frequenta, que permite o descumprimento da norma. A gente tem que mudar a norma para que todos possam, e não apenas você que conhece esse hemocentro especial. O segundo ponto é que ele fala que isso é discurso da esquerda e que ele não compra nada da esquerda. É outro equívoco. É um equívoco que me entristece muito no Brasil, a gente rotular essas pautas das liberdades individuais, a dignidade da pessoa humana, da igualdade de todos perante a lei, que é o cerne do liberalismo, né, que surgiu como uma busca de liberdades individuais e de igualdade perante a lei, rotular isso como sendo de esquerda. Isso me parece uma visão muito binária e equivocada da realidade. Eu gosto sempre de mencionar que nós, do Livres, e liberais por inteiro, de uma forma geral, a gente sabe muito bem o terreno que a gente ocupa no espectro ideológico, a defesa da liberdade. E o que é bizarro é que no Brasil passaram um muro no meio desse terreno. Então fica um pessoal de um lado, né, à direita do muro, falando, olhando só para as liberdades econômicas e gritando para a gente se juntar a eles daquele lado. Fica o pessoal do outro lado do muro, mais à esquerda, olhando apenas para as liberdades individuais e gritando para a gente se juntar a eles daquele lado. E se juntar a eles em qualquer lado que seja, significa abandonar o resto do terreno. E a gente não está disposto a fazer isso. A gente vai defender a liberdade por inteiro, sempre, ainda que isso seja mal compreendido por quem está nessa visão polarizada e binária do mundo, né? Ainda que isso gere hostilidade de quem vê a gente se recusar a abandonar parte do terreno para se juntar integralmente a eles. Então, para o Everton, eu queria dizer que, cara, essa pauta ela pode ter sido tradicionalmente defendida no Brasil por pessoas mais à esquerda, mas ela é uma pauta da liberdade. E agora, com a chegada, digamos, no cenário político, de um movimento que defende a liberdade por inteiro,
é uma pauta que ele pode acostumar a ver pessoas que defendem as mesmas liberdades econômicas que a direita defende, também defender essas liberdades individuais que ele está acostumado a ver só com a esquerda. É bom ele acostumar e entender e, quem sabe, né, passar também a defender junto com a gente a liberdade por inteiro. A gente está aqui com uma outra pergunta que é sobre quais outros grupos também são impedidos de fazer doação de sangue nos hemocentros, como grupos assim. Então, como eu falei, existe essa restrição diz respeito a comportamento de risco. Então, eu não lembro exatamente quais que são as restrições específicas. Eu posso te contar qual outro grupo está restrito, assim, de uma maneira que não tem a ver com questões individuais, mas com rótulos de grupo? Nenhum. Claro. Nenhum. A discriminação específica é É, apenas contra homens que fazem sexo com outros homens. Todo o resto da sociedade brasileira é tratada como indivíduos. Apenas os homens que fazem sexo com outros homens colocam um rótulo na testa deles e falam que eles estão impedidos de fazer doação, independentemente do comportamento individual deles. o que só prova que é por isso. Como? O que só prova que é por isso que eu não me lembro, porque eu lembro Não, que é claro. é comportamento de risco. É claro. Que mais, então, que a gente pode já encaminhando aqui para o término? Eu vou olhar se a gente deixou alguma pergunta pendente, alguma coisa que a gente deva tratar que a gente ainda não falou. Mas, enquanto isso, conta para a gente um pouquinho mais aí do que você vislumbra para um cenário próximo, para a gente ter aí como evolução nessa pauta e o que fazer depois, né? Como fazer para que isso seja também bem divulgado e esses 18 milhões de litros disponíveis de fato cheguem e a notícia desse passo a mais de dignidade também chegue aos 10 milhões e meio de brasileiros autodeclarados gays ou bissexuais. Como que você enxerga esses próximos passos? Então, Guilherme, eu queria, na verdade, fazer um gancho com o que você falou sobre suprapartidarismo, né? Essa questão da polarização e tal, para responder essa pergunta, que é que uma notícia que eu recebi na sexta-feira me deixou muito feliz, foi justamente essa que você trouxe há um tempo, que é o fato de que a Aliança Nacional LGBTI, né, que é uma organização de ativismo nível nacional, bastante consolidada, que tem muito trabalho em advocacy, tem muito trabalho ali junto ao Supremo Tribunal Federal, junto ao Congresso Nacional, que ela escreveu uma carta em agradecimento ao Livres, por causa do quão impactante foi o trabalho e, enfim, todo o impacto daquele ofício que circulou, como você bem disse, pelo próprio Supremo Tribunal Federal e auxiliou na votação. Isso me deixa muito feliz, porque há muito tempo, como ativista tanto liberal quanto LGBT, a gente às vezes tem certas dificuldades, mas a gente vê certos espaços onde a gente pode conciliar os dois ativismos. Porque, como você bem disse, em questões específicas que dizem respeito à liberdade individual, isso não é uma pauta de esquerda nem de direita, não é uma pauta de um partido nem de outro. Ou pelo menos não deveria ser vista como tal. Deveria ser vista como uma pauta da liberdade de todos, enfim, que habitam num país. Então, o que eu vislumbro no horizonte, no sentido mais amplo, é realmente esse reconhecimento de que os dois movimentos eles têm bastante comum, pelo menos no que diz respeito à liberdade individual, enfim, suprapartidarismo e todas essas questões que você bem trouxe. Em específico, a gente vê um movimento no mundo, nas últimas décadas, que vai da proibição absoluta dos homossexuais de doarem sangue para uma restrição de 1 ano, uma restrição de alguns meses, e a ideia é partir daí para uma liberação total. Então, eu vejo com bastante otimismo, porque esse é um movimento que está acontecendo no mundo inteiro. Você está tendo uma liberação maior, nem que seja, né, por um período de tempo ali, continua sendo preconceituosa, mas é um avanço na legislação. Você tem estudos que mostram que isso não afeta em absolutamente nada a segurança ali do sangue doado, e aí você tem um movimento na direção da liberação. Eu acho que quanto a essa votação em específico, a gente é Brasil, né? A gente nunca consegue saber o que vem pela frente. Mas eu consigo ver com bastante otimismo, justo por causa do debate público que está sendo travado, por causa do trabalho
enfim, do Livres, do trabalho de todos os ativistas que estão à frente desse processo. A aliança que você mencionou, né, a aliança LGBTI+, ela foi um movimento que de início teve uma reação parecida com a que teve aqui o nosso colega Everton Rodrigues, né, de tentar falar que ei, você é de direita, você não pode estar aqui conversando sobre isso, né? Então, de início, quando eu comecei a falar sobre isso aqui em Minas, eles me deram um chega para lá. E é curioso, porque em momento nenhum sequer fui lá pedir apoio deles ou divulgação, coisa assim. Eu só comecei a defender a pauta porque a pauta é justa, né? Mas é interessante porque talvez eles tenham visto isso mais rapidamente do que o Everton viu, talvez ele ainda veja como eles, né? É que é muito possível você trabalhar junto para pautas específicas com pessoas que não são exatamente iguais a você e que não defendem todo o resto junto com você. Eu gosto sempre de lembrar que quando a ameaça nazi-fascista se abateu sobre a Europa, as trincheiras aliadas, elas tinham no mesmo lado ali diversos grupos. Havia ali canadenses, britânicos, franceses, americanos, brasileiros, havia também soviéticos, todos lutando ali numa causa comum. Significa que eles eram todos iguais entre si? De maneira nenhuma. Mas significa que eles identificaram uma causa que era justa e que era possível unir esforços em torno dela. E lutar aquela batalha junto. Ainda que no resto, bem, no resto pode ser que vire adversário em outros temas, né? E isso está ok. Né? É a gente entender que política a gente faz discutindo ideia em torno de pauta. Um assunto específico. E não falando, essa é a minha galera, não converso em nada com vocês. E o mais gostoso dessa coisa toda é que, apesar dessa resistência inicial, né, da aliança LGBTI+, que falou, ei, você é do novo, você não tem que falar sobre isso, depois eles reconheceram nessa nota pública que eles divulgaram, e o que eu achei mais legal, divulgando cada parlamentar que assinou com o seu partido. Né? Ou seja, eles poderiam só agradecer o Livres como um movimento político suprapartidário. Eu me sentiria contemplado. Mas eu achei muito delicado e bonito o gesto que eles fizeram de nomear cada um e reconhecer o partido de cada um. Eu acho que isso ajuda muito a gente a quebrar barreiras e preconceitos, dessa vez não de orientação sexual, mas de bandeiras políticas, e permitir que, sem esse preconceito, a gente junte forças aí, une esforços para outras bandeiras que também sejam muito justas. E, para mim, no fim das contas, essa pauta e esse reconhecimento da Aliança LGBTI+, é quase que o que prova a verdade do mote, né, do nosso Gabinete 246, da Assembleia, no meu mandato parlamentar, que, inclusive, a Marcela tatuou no braço dela, que é nada resiste ao trabalho. Então, a gente tendo um foco, sabendo que a bandeira é justa, trabalhar pra caramba, faz acontecer, né, que o reconhecimento e o resultado vem. Então, nada resiste ao trabalho e a gente está comprometido a trabalhar pra caramba por essa pauta, que é muito justa. Hoje, com o ofício lá no Supremo, buscando que esse julgamento se conclua e a gente possa virar essa página. E depois a gente continuar trabalhando para que, além do preconceito legal ter caído, a gente consiga também combater o preconceito social, que não depende da letra da lei, depende da educação das pessoas. Seria esse o futuro pelo qual eu quero trabalhar e é muito, muito bom poder contar contigo e com todo o teu conhecimento, trabalho e esforço nessa bandeira junto com a gente também. A gente está caminhando para o final, a live vai se encerrar. Que recado que você deixa aí para quem nos assistiu? A gente tem 20 segundos. Bom, então, eu queria falar, na verdade, uma coisa mais ampla, que é o fato de que o nosso movimento, ele se coloca como liberal, ele individualiza muito as condutas. E foi isso que me atraiu principalmente nele. Tanto no quesito econômico, quanto no quesito social, quanto no quesito político. O tempo vai acabar agora. Para quem quiser conhecer mais sobre o Livres, procura pelo Instagram, @